tá lá. Os dois lados da dupla hélice de DNA, eu acredito que, bem, não sei o que é uma dupla hélice, são ligados por pares de bases, adenina, timina, blá, 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 em razão da forma geométrica dessas moléculas. A adenina se liga à timina e a citosina à guanina. A figura abaixo mostra a ligação timina e adenina. Tá. Tem uma ligação aí. Eu não sei o que é a adenina, eu não sei o que é timina. Compostos do DNA. Oi? São dois compostos do DNA, mas eles são ligados, entendeu? E ele quer saber como é que eles são ligados. Pelo que eu entendi, né? Tá. Mas então, no caso, isso aqui... Deixa eu ver, vamos ver. Isso aqui liga com esses, e esse aqui liga com esse. Eu acho que é isso. Isso. Cada carga na figura é mais ou menos Z, e a distância do hidrogênio para o nitrogênio é 0,11 nanômetros. Tá bom. Calcule a força resultante, que é a timina. Eu não sei o que é uma timina. Exerce sobre a adenina. Ali em cima tem o nomezinho das duas. Então tudo isso aqui é uma timina e tudo isso aqui é uma adenina. Saquei. Aí fica um pouco mais fácil. Muito bem. O que mais temos aqui? É uma força de atração ou repulsão? Para manter os cálculos simples, porém razoáveis, considere apenas as forças decorrentes das combinações OHN e NHN. OHN, que é essa aqui, e NHN, que é essa aqui. Supondo que estas duas combinações sejam paralelas entre si. Lembre-se, no entanto, de que no conjunto OHN, O- exerce uma força tanto sobre H+, quanto N-. O O-, esse aqui, ele exerce uma força tanto sobre o H+, quanto sobre o N-. Muito bem. É um fato, porque ele tem carga elétrica, e a carga para sinais diferentes é atração, e para sinais iguais é repulsão. Lembra disso? Sim. Muito bem. Nossa, que enunciado, hein? Quanto N-. E de forma análoga, o mesmo acontece no conjunto NHN. Tá, não tem nenhuma dificuldade aqui, só precisa de um pouquinho de interpretação. Vamos lá. Temos aqui a nossa querida figura. Não precisa ficar copiando as coisas, tá? Porque depois eu vou te mandar essa imagem no WhatsApp. Então, tudo que eu fizer aqui, vou te mandar no Zap. Beleza? Então, o que está acontecendo aqui nada mais é que a velha lei de Coulomb. Tu tem uma força entre esse conjunto e entre esse conjunto. Tá bom? Então, que tal a gente chamar esse conjunto aqui de conjunto 1. Tá? Esse é o conjunto 1. E esse aqui é o 2. Deixa eu te perguntar um negócio. O H e o N, ele tem uma distância que é... que tá escrito ali em cima, que é 0,11 nanômetros. E daí, no caso, a gente teria que diminuir com a distância que tá ali, pra gente poder saber o que é a distância do oxigênio e do hidrogênio. Ou não? A distância do oxigênio e do nitrogênio é essa, né? Isso. E daí tem a distância total entre os três, que é do oxigênio. Sim, diminui o outro. Tá. Tá bom, mas vamos com calma, sem pressa. Vamos com calma. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Então, vamos pensar no conjunto 1 primeiro. Tá bom? Uma vez que a gente está preocupado só com o conjunto 1 e todas as forças agem na mesma direção, ou seja, na direção dessa linha aqui, a linha que une os três átomos, a gente pode considerar o nosso problema como um problema de uma dimensão só, e assim fazer a segunda lei de Newton para uma dimensão só, ok? Uhum. Como tu deve lembrar da segunda lei de Newton lá do ensino médio, Da aceleração. tipo essa. O somatório de todas as forças é 0. Quer dizer, desculpa, é 0 se eles estão parados, e se existe uma aceleração, é igual a ma. Sim. Então, em nenhum momento
ele está dizendo que o sistema está em equilíbrio, ou que ele está parado. Então, a gente tem que considerar, a princípio, que o sistema está se mexendo, tá? Então, o somatório de todas as forças que agem sobre essa linha aqui é igual a massa vezes a aceleração, tá bom? Então, o que é que eu vou calcular? No caso, você vai calcular a aceleração? Bem, eu vou calcular a força resultante, né? Tá, Que é a massa vezes a aceleração. Tem um fórum no Moodle, não sei se vocês usam esse, mas enfim, tem um fórum no Moodle, e foi perguntado se precisa fazer a parte da aceleração. Aqui. Pô, você não precisa, só precisa achar a força resultante. Tá. Para isso não precisa aceleração. Só que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ah, tá. Confundi. Beleza. Força resultante, ou seja, o somatório das forças. Bem, chama do jeito que tu quiser, mas já que ele falou força resultante, então eu vou usar essa notação de força resultante. Isso aqui é o somatório de todas as forças que agem sobre algo que você está estudando. É igual a massa vezes aceleração. Mas o que a gente está interessado é só nesse valor mesmo. Procurar aceleração é inútil aqui. O importante é achar o somatório de todas as forças. Então, eu primeiro vou me preocupar com o conjunto 1. Depois eu me preocupo com o conjunto 2 e somo essas duas forças. Porque o conjunto 1 e o conjunto 2 fazem parte da mesma estrutura de timina e adenina. Só que a parte de cima só interage com a parte de cima e a de baixo com a de baixo. Então eu vou fazer uma segunda lei de Newton para a parte de cima e outra para a parte de baixo. E a partir dessa análise, eu vejo o que vai acontecer aqui. Pode ser que aconteça uma rotação, do tipo, esse lado tem uma força apontando para cá e esse para cá. Então tende a fazer isso rodar, entendeu? Mas eu só vou conseguir encontrar isso depois que eu achar a força resultante para essa primeira situação e para essa segunda. Então vamos por partes aqui. Toda vez que eu calculo uma força, eu estou calculando ela em relação a algo sofrendo essa força, tá? Então, eu tenho que escolher quem é que vai sofrer a força. Vai ser o O ou vai ser o conjunto HN? Eu prefiro que seja esse O aqui, porque ele é uma partícula só. Então, ele vai sofrer a força dessas duas partículas. Agora, se eu quisesse calcular, por exemplo, a força que age em H, tudo bem, não estaria errado. Só que eu teria que me preocupar com a força desse e com a força desse. Então, eu prefiro deixar em conjuntinhos diferentes. Vamos calcular, então, a força que age sobre o O ali. Ok? Vamos calcular a força que age sobre o O. Então, é isso. Vamos escrever aqui. Ao menos, né? Muito bem. Ok, agora então vamos colocar todas as forças que agem sobre o O. Veja. Eu vou dar um zoom aqui, porque o desenho está ficando meio carregado. Eu vou pegar a corzinha aqui desse átomo de hidrogênio e vou colocar no O o sentido da força que age no O devido ao átomo de hidrogênio. Eu acredito que tu concorda comigo que a força aponta para a direita. Porque sim, o átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio está sendo puxado pelo átomo de hidrogênio. E o contrário ocorre devido ao nitrogênio, né? Porque os dois são negativos, então ocorre uma repulsão. Ficou quase da mesma cor. Ficou mais azul aqui. Ok. Beleza. Muito bem. O que o enunciado falou é que todos esses átomos, independente de se é átomo de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, são átomos, são aqueles chamados íons, né? Átomos que têm elétrons livres. E todos eles têm carga ou mais E ou menos E. Por quê? Porque tem um elétron sobrando ou um elétron faltando. Tem que estar faltando quando é positivo, está sobrando quando é negativo.
Muito bem. Com isso em mente, agora a gente pode utilizar a lei de Coulomb para resolver o problema. Lembra da lei de Coulomb? Sim. Muito bem. Então, a força resultante no conjunto 1, né? Força resultante sobre o O, vamos dizer assim. É igual ao quê? É igual a... Vamos calcular primeiro a do hidrogênio aqui. Qual é a distância do hidrogênio e do oxigênio? Isso vai ser uma informação importante, ok? A gente sabe que a distância entre H e N é 0,11. Certo? Uhum. Então, O, H, N. Aqui tem 0,28. Aqui tem 0,11. Quanto sobrou para essa parte aqui, que é a distância do hidrogênio para o oxigênio? Eu tinha notado, mas eu esqueci. 0,170? É. É o menos outro. 0,170. Beleza. Isso é bem importante, porque agora eu posso simplesmente colocar aqui a constante eletromagnética, né, que é a constante elétrica, desculpa, que é 9 vezes 10 na 9. Uhum. Como eu estou falando do primeiro caso, que é o caso do oxigênio e do hidrogênio, eu vou ter, então, a carga do elétron e a carga do elétron, ou seja, Q ao quadrado, ou E ao quadrado, dividido por a distância entre os dois, que é 0,70 ao quadrado, certo? Sim. Agora tem um ponto importante. Qual que é o sinal aqui? Qual que é o sinal dessa coisa? Bem, eu vou dizer uma coisa para tu gravar, para tu nunca mais esquecer, tá bom? Porque todos os alunos eu saí da faculdade sem me tocar disso. Os alunos saem do ensino médio sem se tocar disso, que é o seguinte. Quando tu vai fazer a segunda lei de Newton, numa dimensão só, que é o caso aqui, o fato de tu ter carga elétrica positiva, negativa, isso não importa absolutamente nada na hora de tu colocar o sinal aqui. Nada, zero. A única coisa que importa é o sentido do vetor. Como a gente está falando nesse primeiro momento da força entre o oxigênio e o hidrogênio, então importa o vetor aqui dessa relação entre os dois. E o vetor está apontando para a direita, tá vendo? Sim. Vamos considerar que para a direita é positivo. Normalmente a gente considera para a direita positivo e para a esquerda negativo. Então, por isso aqui é um sinal de mais. Tá bom. Se esse é um sinal de mais, e agora para o oxigênio e nitrogênio a gente tem para a esquerda, então para a esquerda é um sinal de menos, beleza? Sim. Show! Então aqui, mesmos esquemas, né? Só que agora 9 vezes 10. O legal é que esse 9 vezes 10 na 9 vezes e ao quadrado vai aparecer em todos os termos, né? Então dá até para deixar em evidência. Né? Eu posso até pegar aqui, ó, deixar ele em evidência, só por uma questão matemática aqui, para ficar mais bonito. Deixa ele em evidência. Aqui vai ficar 1, e aqui menos 1, dividido pela distância, agora, entre nitrogênio e oxigênio, que de acordo com o enunciado é 0,28. Tem até aí? Sim. Ok. Então, com isso, a gente encontra a nossa primeira força. A força devido ao conjunto 1. Só que nessa relação de timina e adenina, não acontece só isso. Acontece também a parte de baixo, que eu vou chamar de conjunto 2. E eu vou fazer a conta também para o conjunto 2, ela segue a mesma lógica, né? Deixa eu te perguntar um negócio aqui. Por que tem a distância total? Como assim? Ali na primeira fórmula que tu fez, por que tem a distância total no final da fórmula? Distância total aqui? O zero, isso. Porque essa é a distância entre o nitrogênio e o oxigênio. Sim, mas é que na fórmula não mostrava isso. É isso. Eu não entendi de onde é que saiu. Qual forma? A fórmula de Coulomb, sei lá como é que é o nome.
Ele não me falava que precisava botar 2 distâncias. Bem, tu tem que ver que aqui eu tenho 2 forças. Aqui está a força entre o oxigênio e o hidrogênio, e aqui está a força entre o oxigênio e o nitrogênio, né? São 2 forças diferentes. As 2. É que eu tinha feito já esse primeiro cálculo, só que separado. Ah, tá. Bem, vamos deixar claro aqui que aqui é O e H e aqui é O e N, né? Só para deixar mais evidente isso, beleza. Tá bom. Então tá aí. Primeira forcinha, eu nem vou calcular ela ainda, tá? Porque no fim das contas, o que importa é isso aqui, né? As duas juntas. As duas juntas. Então eu já vou calcular o conjunto 2 também, que segue a mesma lógica. Vamos ver aqui. Olha só, dessa vez, eu acho mais interessante que a gente calcule a força sobre esse nitrogênio aqui, ó. Por quê? Porque ele está paralelo, como o enunciado, bem, perpendicular, né? Como o enunciado citou ali. O enunciado cita isso, né? Combinações sejam paralelas entre si. Então, a obrigatoriedade de uma perpendicularidade entre N e O, já que são 2 retas paralelas. Assim, se eu calculo as forças que agem sobre N, eu vou ter uma combinação, uma força resultante no mesmo lado da minha molécula de timina. Okay? Então, depois que eu encontrar os 2 valores, fazer a conta para a força que eu encontrei no conjunto 1 e depois a força que eu encontrei no conjunto 2, se for negativo, eu sei que esse conjunto vai para a esquerda. Se for positivo, ele vai para a direita. Ok? Uhum. Só que para isso é interessante que a gente calcule, vamos dizer assim, na mesma posição X aqui. E na mesma posição X ocupa o O e o N. Tá bom? Vamos calcular tudo sobre a mesma partícula. Eu acho que fica mais interessante. Uma vez que o enunciado falou que essas só interagem com essas, o conjunto 1 só interage com o conjunto 1, e o conjunto 2 só interage com o conjunto 2. Tá bom? O enunciado cita isso. Sim. Então, eu também vou colocar uma reta indicando a direção de onde agirá as forças elétricas. E, vamos lá. Qual é a força que age no nitrogênio devido ao hidrogênio? É uma força de atração. E devido ao nitrogênio daqui? É uma força de repulsão. Certo? Sim. Então, vai ser um esquema mega parecido com o que aconteceu ali no primeiro, né? Então, vamos lá. Eu vou até copiar aqui o esquema todo, porque vai ser praticamente igual, eu só vou trocar alguns detalhes. São 2 forças, questão de sinal, né? Aqui eu vou trocar aqui, quem está sofrendo a forcinha é o N. O que mais eu vou trocar? Isso tudo é igual. Uhum. Vou apagar aqui para tomar cuidado com isso. Agora tem que tomar alguns cuidados. A nossa primeira força que eu vou colocar vai ser a força positiva, então vai ser a força entre nitrogênio e hidrogênio, ok? Uhum. E a gente já sabe que a distância entre nitrogênio e hidrogênio 0,11. Está aqui no enunciado. Sim. Então aqui 0,11. Nitrogênio e hidrogênio. Então, o que sobrou para negativa, que está para a esquerda, é a nitrogênio-nitrogênio. Qual que é a distância nitrogênio-nitrogênio? De acordo com o enunciado, 0,300 nanômetros, tá bom? Sim. E tem um detalhe que eu estava esquecendo aqui quase, hein? É nanômetros, né? Então tem um 10 na menos 9. Certo? Em cima dessas coisas aqui tem um 10 na menos 9. Vai ser chato colocar isso tudo aqui, mas tem que pôr, né? Mas vai ser chato demais. Eu vou jogar esse 10 na menos 9 para cima. Ou pode botar embaixo, eu entendi que tinha já. 10 a... Bem, se ele é menos 9 embaixo, então em cima ele é mais 9, mais 18, né? Por causa do quadrado aqui.
Concorda? Concordo, mas eu não sei fazer isso. Regra de potência, tá? Potência de potência multiplica as potências. Tenho certeza que você já ouviu isso na vida. Já, mas há muito tempo atrás. Tá, deixa eu te mostrar então o que acontece rapidamente. Ó, digamos que a gente tem aqui o que, né, ocorre, né, no caso. 10 menos 9 ao quadrado. Ao quadrado por causa da fórmula mesmo. Sim. Bem, potência de potência multiplica as potências. Então, a parte do 10, eu posso dizer que é 10 na menos 9 vezes 2. Isso dá 10 na menos 18, certo? Aham. Só que quando eu tenho um sinal negativo embaixo, ele pode ir para cima positivo. Se ele está no expoente, né? A gente troca os lugares de uma potência. Isso eu não sabia. Você não sabia? Pois é. Se você tem, por exemplo, x, você pode dizer que isso é igual a x elevado a 1 menos a x menos 1. É uma forma de trocar o lugar na fração que o teu número tá. Coloca no lugar que for mais apropriado. Tá bom? Tá bom. É uma regra de potência da matemática, isso não tem nada a ver com física. Beleza. Então agora, nós temos essas duas forças. Seria interessante a gente calcular elas, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular elas num programa que eu tenho aqui, que faz o cálculo bem rápido. Mas se tu quiser fazer a conta aí, né? Porque isso aqui é matemática, né? Não quero pegar. Ele faz rapidinho para nós aqui. A menos que eu erre alguma coisa na hora de digitar, mas ele faz rápido porque ele identifica as coisas que eu escrevo no Paint como texto de computador. Daí eu só coloco numa espécie de calculador online que eu tenho aqui e ele resolve. Sabe qual que é a carga do elétron? Sei. Pode me dizer, por favor? 1,602 10 vezes 10 elevado a menos 19. Show! Então, olha só o que eu estou colocando agora para resolver no site. Exatamente isso. Ó, cadê o Paint? Isso aqui. Ó. Viu? Quase que eu coloco errado, mas eu estou pondo essa conta para resolver, essa primeira. Aqui eu tenho que colocar 9 no lugar do 4. O computador não entendeu direito. E é 1,602, não 62. No valor do elétron. 602? Isso. Então eu vou colocar só 1.6. Beleza. Agora vamos jogar lá no Wolfram. Ele já vai dar rapidamente vamos lá, vamos resolver rapidamente. Já te mostro a resposta. Tá bom. Ó, de acordo com o site, nossa primeira força deu isso aqui. Nossa, como é grande. E parece que ele entendeu tudo certo mesmo. Ali é 17 ao quadrado mesmo, o outro é 28 ao quadrado. E daí, então, a gente tem uma força positiva, ou seja, para a direita, de módulo 5 vezes 10 na menos 9. Na nossa primeira resultante ali. Ok? Aham. Ok, então eu vou colocar aqui que essa é a F S 1. Vou colocar um umzinho aqui, lembrando que eu estou falando do oxigênio. Nossa, quantas notações. Agora, eu tenho que apagar essas coisas, senão o programa não entende. Eu garanto para ti, a gente está fazendo 1000 vezes mais rápido do que se eu fosse jogar isso numa calculadora. Porque na calculadora isso aqui demora, e daí a gente erra um sinal, e daí tem que arrumar tudo de novo. Chato. É bem complicado. Então eu até te recomendo, né, já que tem bastante conta aí nesse teu cursinho, que você aprenda a fazer essas coisas no computador, que economiza muito tempo. O programa que tu usa. Eu uso o Wolfram, é um site que resolve conta. Ele a maior parte das coisas, ele é de graça. Wolfram, pode procurar no Google depois. Só que para eu pegar uma foto da tela, eu uso o MathPix, ele é pago. Ah, tá.
pagar para usar. Bem, acho que ele entendeu novamente tudo certo. E, de acordo com o que eu acabei de ver aqui, a força para a direita também. Nós temos uma força apontando para a direita nessa segunda situação. As duas forças apontam para a direita. Então, a força resultante vai ser uma soma dessas duas coisas aqui para a direita. Então, você tem que somar, né? Vamos chamar de força total, que está agindo agora na timina, porque eu peguei as coisas que estão na timina, certo? Aham. Vai ser 6,6. Se bem que tem um que está 10 na menos 8 e outro que está 10 na menos 9, né? Então a escala é bem diferente. Deixa eu ver como é que eu arrumo isso. Vai ficar 21. 21 vezes 10 na menos 9 newtons. Então, cerca de 21 nanonewtons. É isso aí. E a letra B? Vamos ver a letra B. Nossa, é muita coisa. Realmente. Calcule a força. É um problema bem longo isso. Calcule a força sobre o elétron no átomo de hidrogênio que fica a 0,529 nanômetros de distância do próton. Em seguida, compare a intensidade da força de ligação do elétron no hidrogênio com a força de ligação das moléculas de adenina e timina. Tá bom, tem que encontrar a força de ligação no átomo de hidrogênio. Não tem nada demais também. Saberia fazer essa? Não, acho que não, peraí. Eu vou ler de novo aqui no meu. Leia. Ó, pensa comigo, é um átomo de hidrogênio. Tem uma distância reta, uma linha reta, entre o próton e o elétron. O próton tem a mesma carga do elétron, só que positiva. Ele se atrai, em outras palavras. O próton atrai o elétron. Então, você tem as cargas já dos dois, tem a distância, só colocar na lei de Coulomb. Sim, eu ia saber fazer, mas eu ia apanhar um pouco para fazer. A ideia é só isso. Aí depois você pega o valor dessa resposta e compara com o valor que a gente acabou de obter para a ligação da molécula ali. Bom? Uhum. Quer que eu faça ou a gente pode ir para a próxima? Não, vamos fazer essa, por favor. Tá bom. A outra é mais simples, se eu não me engano. Ou não também. Mas ela, pelo menos, só tem uma pergunta. Ok. Então, o que está acontecendo na B é isso aqui, ó. Aqui, nessa órbita, vai estar o elétron. E aqui vai estar o próton, aqui no meio, né? Uma bolinha. Uma bolinha. Tá bom. Aqui ele é positivo. Aqui o nosso querido elétron negativo. E o que acontece é que, como esses dois estão... bem, um tem carga positiva e outro negativa, né? Então, nós temos uma distância entre eles que o enunciado falou que é... quanto o enunciado falou que é? 0,0529 nanômetros. Vamos chamar de D mesmo. Uhum. 0,0259 nanômetros. É isso mesmo? Não. Acho que não, é 0,529. 529. Vezes 10 na menos 9 metros. Beleza. Então, novamente, é o mesmo esquema, tá, menina? A gente tem uma carga negativa e outra positiva, então o que rola é uma força de atração entre os dois. Ok? Uhum. Agora, qual é essa força de atração? Né? Simplesmente lei de Coulomb. Não precisa nem fazer a segunda lei de Newton. Lei de Coulomb. Igual a 9 vezes 10 na 9. Carga dos dois ao quadrado, que é a carga do elétron. A carga de um próton é a mesma carga do elétron. Sim. Então tu sabe, beleza. Às vezes eu falo umas coisas meio óbvias, mas a gente conhece o aluno no dia e complica.
Daí 0,0529 por vezes 10 na menos 9, né? Isso, ao quadrado. E aí, tá a fim de fazer essa super conta? Não, depois eu vejo o cálculo, a gente pode ir para a próxima. Relaxa, eu Eu vou entendi. fazer aqui no programinha. Muito chato, né? Mas o programinha resolve na hora. Entendeu agora o que tá rolando aí? Aham. Show, que Só bom, que o fico enunciado feliz. me confunde um pouco. Ah, sim, sim. O enunciado ele é bem aplicado, né? Parece um problema de curso técnico, né? Não leva em conta a física. Olha só. Cheguei na resposta aqui. Enquanto tomava meu gole de água, gole. Aqui, ó. Caramba. Ele entendeu tudo certinho e disse que é 8,2 vezes 10 na 8. A força é 8,2 vezes 10 na 8. Ok? Então é uma força com umas 10 vezes mais intensa que a outra lá, que era 10 na 9, né? Ou algo próximo, sei lá. Depois a análise é tua. Divide uma pela outra e vê quanto uma é maior que a outra. Nada demais. Newtons. Tá bom? Tá bom. Agora sim. Agora vamos para a próxima. Vou salvar aqui e a gente começa a próxima. Beleza. Isso ficou grande, hein? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Ah, sim, tá naquele PDF. Meu, outra tinina? Tá doido? Outra DNA. Chato isso. Agora é das outras partes da fita do DNA. Tu vê isso no teu técnico? Não, nem tenho biologia no meu técnico. Tá, então o que teu Não, professor... não. É porque tem a ver com física, com átomo. Pô, nada a ver, cara. Nada a ver, teu professor viaja. Eu dou aula de física há muito tempo e nunca vi isso. Uhum. Beleza, vamos lá. Parece mais difícil que a outra. Vamos lá. Citocina, vou deixar maior aqui. As distâncias, OH e NH. Nesse caso, suponha que a ligação resultante apenas das forças ao longo das combinações. Tá, uma de cada vez, né? Que nem no outro problema. E suponha também que essas três combinações de parágrafo si, muito bem, elas não vão se interagir uma com a outra. Ótimo. Calcule a força resultante que a citocina exerce sobre a guanina em virtude dessas três combinações. Mesmo esquema da outra. Mesmo esquema. Mesma coisa. Tá? Tu vai ter que Pelo menos fazer... Oi. Tu fica já mais sabe como simples. é, né? Se eu não conseguir terminar na aula, tu consegue terminar sozinho, porque o esquema é o mesmo, né? Uhum. Essa que tá no meio não é igual? Acho que é igual a uma das que a gente fez, sim. É sim, porque a distância é a mesma. As duas distâncias são as mesmas, a do H para o N e a do N para o N. Certo. Então a gente só vai precisar fazer a conta da primeira e da última, tá? Sim. Ok, então é aquele esquema. Vamos considerar a primeira no oxigênio da esquerda e a terceira no oxigênio também da esquerda ali, tá? A força vai agir sobre essa, novamente por causa desse paralelismo que existe entre as forças. Então, eu vou estar pegando, né, uma força que age no mesmo ponto, no eixo X, vamos dizer, né? Isso aqui é tipo uma reta, X igual a alguma coisa, que é o que nos interessa aqui para saber qual é a força resultante sobre a citocina, né? Que é o que o problema pede aqui, né? Força resultante que a citocina, na verdade, ela está pedindo, nesse problema ele deixou claro que quer a citocina exerce sobre a guanina. Ele tinha deixado claro isso no outro? Não sei. Mas se ele exerce sobre a guanina, então a gente vai ter que tomar um cuidado aqui, vai ter que pegar o N aqui. Tá? N e esse aqui.
tá? Porque eu quero a força que a guanina sofre. Então, eu vou pegar a força resultante sobre os átomos da guanina, não da citocina. Tá, Certo? peraí. Peraí que agora eu me confundi. As ligações. Tá, no caso, a força resultante que. Quando. Tá, então a gente vai calcular que sofre a força? Quanto que a guanina sofre de força da citocina, exatamente. Tá. É isso que ele está pedindo aqui, que é diferente do que ele pedia lá no outro. Tá? No Isso. outro ele pediu outra coisa. Muito bem. Então, em outras palavras, o que ele está pedindo aqui é que a gente calcule todas as forças que vêm da citocina e agem sobre a guanina. Tá bom? Uhum. Então, Deixa eu te pedir. Quando uma coisa exerce sobre a outra, a gente vai calcular a que sofre isso? depende do problema que está pedindo. Ele está pedindo para calcular, nesse problema em específico, a Uhum. força que a citocina exerce sobre a guanina. Então, é isso que tu vai calcular. Ah, tá. Então tá bom. Beleza? Então, é isso. Aqui eu acho que é um processo um pouco mais longo, então. Porque. Deixa eu pensar uma coisa aqui. O professor pensa cada coisa, né? Devia ter deixado claro. É que, sabe, eu vou te falar uma real. Uma real. Normalmente, num problema de física, tu tem um corpo só sofrendo força. Só que Por aqui isso tu que eu não tem consegui. vários corpos sofrendo força, entendeu? Sim. E nos exercícios que ele deu, só tinha um corpo, sabe? Daí por isso que eu não Professor. consegui fazer. Eu não sabia como é que era pra juntar tudo isso. Eu já entendi que o de cima só vai com o de cima, o do meio só age no meio, de baixo no de baixo. Por causa de questões de paralelismo aí e tal. Só que, nesse caso, que ele está pedindo a força que a citocina causa sobre a guanina, eu estou pensando, eu vou ter que pegar só um átomo, tipo só o C, ou os dois aqui. Porque se eu tiver que pegar os dois, é outra coisa já. Eu tenho o dobro de conta, sacou? Meu Deus, eu não tinha percebido isso. Que agora são 4 átomos. O que eu posso fazer o que eu posso fazer, eu não sei até que ponto isso é visto no ensino médio. Mas eu poderia transformar cada uma dessas moléculazinhas aqui, essas partes aqui da molécula, num dipolo elétrico. Teu professor falou sobre dipolo elétrico? O de física não, de química sim. Não, de polo elétrico. Não, elétrico não. Tem alguns tipos de dipolo e, enfim, mas elétrico não. Nossa. E agora, mano? Porque tu tá vendo que são duas partículas que vão sofrer força. Pois é. Mas eu acho. Ou não. Não, não acho nada. Eu acho que a gente vai fazer essa consideração. Então o professor vai achar top. Não vai ser ele que vai corrigir, vai ser outro. Pô, e agora? Não, eu acho que na parte de cima, ele só está contando a distância do oxigênio até o oxigênio. Na parte do meio, é do nitrogênio até o nitrogênio. E na última parte é do oxigênio até o nitrogênio. Então, eu acho que os anexos não entram. Eu acho, né? Porque senão Os, estaria a distância deles também. os anexos? No caso, o C, entendeu? O carbono não entraria, porque a distância é do oxigênio até o nitrogênio. Ah, mas por que diabos então tem essa mancha marrom no carbono? Eu não sei. Então tá, a gente vai conseguir. Oh, mas no outro, por exemplo, entra o nitrogênio. Os outros dois entram o nitrogênio. Tá, o que a gente pode fazer é considerar só isso aqui. É só o que está na distância, no caso. Então dane-se esses hidrogênios aqui, tá bom? Vou ignorar eles completamente. Porque você. Peraí. Daí tá. Por que os dois nitrogênios do meio? Por que eu vou ignorar eles? É. Porque tu não ignorou o carbono? Pelo mesmo motivo eu vou ignorar o hidrogênio. Não tem nada a ver. É que nem quando a gente fez o outro, a gente não ignorou o que estava no meio, porque tem a Só que o distância. outro era outra pergunta. Ah, bom.
Ah, então eu não sei porque ele não me ensinou a fazer isso. Porque ele está pedindo a força da citocina na guanina. E o H faz parte da guanina. Claro, o hidrogênio vai causar uma força no nitrogênio. É um fato. É um fato. Só que o que o problema pede é a força da citocina na guanina. Daí é esse papo, né? O nitrogênio aqui no segundo caso vai agir sobre o hidrogênio e sobre o nitrogênio? Pô, não sei, cara. Eu acho que Não sei. é muito parecido, eu acho, a questão, porque na outra questão o hidrogênio estava na adenina e o segundo nitrogênio estava na timina. Tá Que nem bom, estava aqui, estava. tá bom. Então é isso que a gente vai fazer dessa vez também. Vamos lá. É muito complicado para ser alguma coisa muito diferente. Vai ser um trampo do caramba de novo. Vamos lá para a primeira situação. Cara, isso é chato demais isso. Vamos lá. Vou chamar de F1 o resultante. F1. Essa aqui é a força resultante do primeiro caso, tá? Eu vou ter a força desse oxigênio aqui e desse hidrogênio aqui, tá bom? Uhum. Então, 9 vezes 10 na 9. Primeiro, oxigênio com oxigênio. Ah, eu vou aproveitar e pôr o carga elétrica ao quadrado aqui. Ok, agora sim. Muito bem. Agora, oxigênio, oxigênio, distância 0,29. Problema. Oxigênio e oxigênio, mesma carga, então sinal negativo, ok? Uhum. Agora o outro é positivo, porque é hidrogênio e cheque lá, né? Oxigênio. Então, qual é a distância entre o hidrogênio e o oxigênio? É 0,29 menos 11, certo? Sim. Então é 0,18. Legal, que legal. Vamos para a segunda agora. Novamente, né? Quase tudo igual, né? Vou até copiar tudo. E a única coisa que vai mudar aqui, né? É o fato de que a gente tem distâncias diferentes. Só isso. No caso, o nitrogênio, com esse X aqui, né? Vamos fazer o primeiro caso, nitrogênio agindo sobre hidrogênio, tá bom? Uhum. Nitrogênio agindo sobre hidrogênio, força negativa, porque... Não, pera, mas eu quero a força... negativa, porque o hidrogênio tende a vir para perto do nitrogênio, tá bom? Sim. Então, atração, força negativa, neste caso, sim, aí. Então, qual que é a distância entre nitrogênio e hidrogênio? É 30 menos 11. 30 menos 11, que é 19, né? Certo? Sim. Eu acho que sim. Na minha cabeça faz sentido. É que eu erro essas contas quando eu estou fazendo mil coisas ao mesmo tempo, do tipo explicando, escrevendo, sabe? Então eu sempre pergunto para que a gente não erre coisa boba. Agora o próximo. Força do nitrogênio no outro nitrogênio. Repulsão para a direita, positivo. 0,30 de distância. Show. Próxima força. Cara, se fosse presencial isso aqui, a gente estaria na primeira ainda. Só pela quantidade de coisa que eu ter que escrever de novo, de novo. Nossa, se fosse presencial nem dava isso. Pode ser. Então, aqui, né, nós não temos nada sobre carbono, dane-se o carbono, então, nós temos só o oxigênio agindo sobre hidrogênio. Bem, oxigênio e hidrogênio, então o hidrogênio vai ir em direção ao oxigênio, certo? Uhum. Sendo assim, a gente tem negativo. Negativo.
negativo. E a distância é 0,18 também. Nossa, cara, esse númerozinho, sempre acho que eu tô errando. 0,18. E agora, oxigênio com nitrogênio. Os dois são negativos, né? Nitrogênio é negativo. Então, repulsão, nitrogênio vai para o lado positivo. 0,29 de distância, positivo. Agora é resolver essa conta, tá? Resolve as 3 contas, soma. Se não for nada muito louco. Há quanto tempo começou a tua aula? Tu já ouviu falar sobre torque? Não. Então não tem nada de torque aqui, beleza? Era uma coisa que estava me inculcando, mas então não tem torque. Faz uma semana que começou minha aula. Nossa, sério? Sério. Pô, fala sério, cara. E eu trabalhando com um louco já, tá doido? Esses caras são muito vadios, tá doido? Eu nem vou falar nada que agora tá gravando. Depois eu xingo eles no WhatsApp. Então, olha só, a primeira conta eu fiz, tá? Deixa eu copiar aqui para eu tiver a resposta. Verifique também se eu não tenho nada errado no programa. Eu vou dar um zoom aqui. Ó. A primeira deu isso aqui, tá? Tá bom. Vamos ver quanto deu a segunda. Então, tu vai ter que somar tudo. Vamos colocar aqui. Ó, eu fiz a conta na tua frente. Se eu errei alguma coisa de sinal... Mas depois eu vou refazer, não tem problema. Daí verifica bem o sinal, porque, sei lá, eu sempre erro isso. Né? Então, ó, essa aqui já deu negativa. Mas tudo dentro da mesma escala, o que denota que as coisas estão a princípio certas. As continhas matemáticas tranquilas tu sabe fazer, né? Sim. O problema era a interpretação da física, né? Legal, legal. Tu fez os 3 anos no IF? Eu tô terminando o segundo e começando o primeiro junto. Então, essas tretas que deram recentemente. Então tá aí, ó, as 3 respostas. A gente tem a de cima, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui para ficar bonito. A de cima anula a de baixo, ó, bizarro. Mas faz sentido, uma vez que as distâncias eram as mesmas, ó. Uma é positiva e a outra é negativa, tá vendo? Sim. Anula e no fim das contas sobra só a do meio. Só a do meio. Então, eu não reparei que anulava, mas agora, olhando assim, faz bastante sentido. Não precisava nem calcular de cima e de baixo. E no caso que der negativo, é atração ou repulsão? Quando dá negativo, bem, novamente, né? Tu tem que ver que isso não importa. O que importa é o sentido que a gente decidiu. A gente decidiu que esquerda é negativo. Então significa que a guanina está indo para a esquerda, ou seja, está sendo atraída pela citocina. No caso da pergunta que eu pedi para eu ter que responder, a força é atração ou repulsão? Então, vou falar de novo. É negativo. atração. Isso, Não, exatamente. Não tem como um DNA se repelir. Tipo isso. Se desse, a gente não estaria aqui. Mas se fosse o caso, a gente não estaria por um outro motivo, né? Por que o elétron não cai dentro do núcleo, então? O elétron é negativo, o núcleo é positivo. Por que ele não cai no núcleo? Por outras questões físicas que ele fica rodando o tempo inteiro. Exato, exatamente. Tem outras coisas mais pesadas aí. Mas, na parte de molécula, a elétrica é mais importante. E é um fato, você falou um fato. Né? Muito bem. Bem, a gente tem mais um tempo aí, se tu tem alguma dúvida, pode falar. Mas, de toda forma, eu tô te mandando aqui tudo. E logo tô postando o vídeo no YouTube lá também. Daí eu te mando o link, tá? Tá bom. Então, tá bom, vou te mandar aqui já, porque senão eu esqueço. E é isso, Stephanie. Espero que você tenha gostado da aula, tá? Tipo, realmente, questões pesadinhas de interpretação para o ensino médio, mas você mostrou que sabe bastante matemática. Se precisar de ajuda em interpretação de física, é só me chamar. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço a confiança. Tchau, tchau. Tchau, até mais.